Então, pessoal, dando continuidade ao nosso curso básico de informática, na aula passada a gente falou sobre hardware, software, o que é o computador, o que a gente pode fazer no computador, as peças internas e externas, componentes de entrada e saída. Então aqui eu vou dar uma aula teórica de software. Tá? O que é software, né, que a gente viu na primeira aula, são os programas, né? É a parte lógica aí do nosso computador, né? O que a gente utiliza para utilizar o hardware, né? Os comandos que a gente consegue dar, o que a gente quer fazer, a gente faz tudo através do software. Tá? Essa aula aqui vai ser um pouco curta, porque a aula 3 vai ser a mais importante, onde a gente vai começar a utilizar o software propriamente dito. Então, um software a gente inicia pelo sistema operacional, né? Um sistema operacional é o que serve para operar o computador. Tá? Sem ele a gente não consegue utilizar o hardware, ou seja, o equipamento. Tá? Ele é a ferramenta, o recurso que o usuário utiliza para usar o equipamento. Tá? Ele que tem várias tarefas, informações, e ele faz essa intermediação entre o hardware e o usuário. Ok? Ele fica instalado no HD, conforme a gente tinha dito na primeira aula. Tá? No disco rígido, né, a gente instala o sistema operacional através de um CD-ROM ou através do pendrive, que hoje em dia é muito comum. E a gente instala e ele fica sempre ali. Quando a gente liga o computador, o sistema operacional já, né, basicamente ele tem que iniciar automaticamente, né? Já que a gente está falando de um curso básico de computador, de informática, a gente tem que, né, ligar o computador e iniciar o sistema operacional. Ok? Podemos fazer diversas tarefas através de programas e ferramentas. Programas são pequenos recursos dentro do sistema operacional que faz determinada tarefa. Tá? A gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, os tipos de sistema operacional mais conhecidos hoje em dia, né? O mais utilizado hoje no Brasil é o sistema Windows. Né? A gente vai trabalhar aqui no curso com o Windows XP. Tá? Ele é o mais simples aí na última década. É um dos mais utilizados hoje em dia também. Tá? E ele é mais fácil assim, para o usuário iniciante começar a aprender a mexer com o computador. Ok? Sistema Linux também, né, que está aí no mercado, tá bem forte aí no mercado, mas ele é um software livre, né, ele é gratuito. O Windows tem que ser pago, né, embora muita gente utilize cópia ilegalmente, né, pirata. E o Linux é um sistema totalmente gratuito, mas muita gente ainda tem dificuldade de mexer com ele, né, porque ele utiliza muito modo texto, né, comandos, etc. E para o usuário inicial, né, o usuário que está começando a mexer, não é muito indicado ainda o Linux. Tá? Tem algumas versões aí que já são preparadas para usuário iniciante, mas conforme aí o mercado, né, por exemplo, eu vou trabalhar como recepcionista, né, por exemplo, o Linux já não me ajuda muito. Eu tenho que usar alguns arquivos que o chefe manda em versão que só é compatível com o Windows, tem que instalar algum programa. Linux ainda não é muito fácil a instalação de programas, então a gente utiliza o Windows em vez de Linux. E o sistema Mac, né? O sistema da maçãzinha. O Mac hoje no Brasil é muito raro de a gente ver, porque no Brasil ele é um sistema extremamente caro, né? Ele não é compatível com todo tipo de hardware, né? Para utilizar um sistema Mac, tem que ter uma máquina Mac também, né? Que foi o criador do computador, inclusive quem criou esse sistema, né? O Steve Jobs, dono da Apple, que é a desenvolvedora do sistema Mac. Tá? Então o Mac hoje, para você ter ideia, um computador Mac hoje que faz coisas básicas aí, só por ser sistema Mac mesmo, custa em torno de R$3.000, né? Um dos mais baratos. Enquanto que o Windows eu consigo fazer também muitas coisas com ele, basicamente a mesma coisa no Brasil, e gasto menos de R$1.000. Então o custo-benefício é bem melhor do Windows. Só que o Mac também, ele é mais estável, ele é mais bonito, ele tem melhor desempenho, né? Então no Brasil ele ainda não é muito difundido, né? E nem sei se um dia vai ser, né? Porque o brasileiro gosta muito de coisas práticas, coisas que eles já estão acostumados, né? E baratas também. Ok, então basicamente esses três sistemas operacionais são os mais conhecidos hoje.
tá? A gente vai utilizar o sistema Windows da desenvolvedora Microsoft, ok? Então as versões de Windows, só para a gente entender um pouquinho aí da história do Windows, tá? A primeira que chegou no Brasil, eu não me lembro se é 3.1 ou 3.11, tá? Eu cheguei a usar esse sistema, eu usei 2 anos esse sistema operacional. Ele era instalado através de disquetes. Disquetes eram pequenos discos do tamanho de 1 meg e meio no máximo. Então hoje 1 meg e meio não é nada, né? É menor que uma música, não cabia nenhuma música no disquete, nem metade de uma música. E o sistema Windows ele era todo em janelas, não tinha aquela beleza que a gente vê hoje, né? As partes gráficas, os monitores na época dos computadores dessa versão eram em preto e branco e era bem limitado, né? Só tinha um software para digitar texto simples, não tinha nem internet, né? Porque a internet veio em 1995 no Brasil e foi lançado no Windows 95 com gráficos mais sofisticados, né? Maior estabilidade, conexão à internet e depois do 95 mesmo é que começou aí ao mercado de informática se expandir no Brasil, né? E veio então o Windows 98, teve 2 edições do Windows 98, foi um dos melhores sistemas que a Microsoft já fez, né, na década de 90. Era um sistema estável, acessava a internet, era compatível com muitos programas, suportava uma grande quantidade de memória para a época, né, 256 de memória. Que mais? Tinha suporte a vários tipos de hardware, vários equipamentos, ele era compatível e realmente era um sistema muito bom, né? Organização de pastas, recursos de copiar e colar, tudo surgiu a partir aí do Windows 95 e 98. Depois veio o Windows Millennium, que foi uma das maiores frustrações aí da Microsoft, né? A gente chama até de Windows 1000 erros, né? O M de 1000 e E de erros, porque ele era muito instável, dava erros direto, corrompia arquivos, o sistema de arquivos dava problema, tela azul direto, não foi um sistema muito bom, né? Ele foi lançado, se eu não me engano, em 2000 ou 2001, não me recordo agora, tá? Depois veio o Windows XP. Detalhe, eu não estou mencionando aqui o Windows 2000. O Windows 2000 ele era um sistema operacional para usuário final, só que ele era mais para empresas. Ele era utilizado para como é que eu posso dizer, redes corporativas, né? Ele foi projetado para funcionar em rede, né? Vários computadores interligados, compartilhando recursos. Então aqui eu estou falando mais de versões domésticas, né? O que a gente utiliza aí no dia a dia também pode ser utilizado em empresas, só que aqui eu não estou mencionando o Windows 2000 porque 2000 dentro de uma residência, por exemplo, não era muito comum de se ver, tá? E então ele era mais projetado para utilizar em redes, e redes na época quem utilizava eram as empresas, tá? E empresas, claro, de grande porte, né? Era raro ter as empresas de pequeno porte que nem a gente vê hoje utilizando redes de computadores. Hoje qualquer empresa aí com 2, 3 funcionários já tem computador, né? Então aí utiliza até o Windows XP, que é o que a gente vai ver no curso. O Windows XP foi um dos melhores sistemas da Microsoft, depois do Windows 98. Sistema bonito, suporte à internet sem fio, internet cabeada, compatível com a maioria dos programas, compatível com a maioria de hardwares, a tecnologia plug and play, né, que a gente conecta um dispositivo, ele já detecta e já instala. Tinha segurança também, né, segurança era uma questão muito importante, que não teve nas versões anteriores, né? Então tem sistema de firewall já, tem ferramentas de manutenção, tem milhares de recursos e uma aparência bem mais amigável, bem mais que se identifica bem mais com o usuário, né? E depois do Windows XP veio o Windows Vista. E o Windows Vista também foi uma das maiores frustrações da Microsoft. Ele ficou aí em torno de 1 a 2 anos no mercado. Tem gente que ainda usa, mas o Windows Vista era um sistema pesado, né? Exigia muito equipamento da máquina sem necessidade. Só para ligar ele, eu tinha um computador de 2 GB, só para ligar ele, sem nada instalado, ele ocupava mais de 50% da memória, né? Ou seja, mais de 1 GB de memória. E o gerenciamento de memória dele era muito ruim. Ele era bonito, mas os recursos dele foram muito mal projetados,
né? Continuava dando erro. Segurança, investiram muito em segurança, só que a segurança deles era uma segurança burra, né? E a ponto de incomodar o usuário, né? Você queria apagar um arquivo, ele te perguntava: tem certeza que quer apagar? Aí tu digitava sim. Aí ele te perguntava de novo: se você fizer isso vai acontecer tal coisa. Eu sim, quero apagar. Simplesmente um arquivo de texto ali, né? Então era muito chato. Podia configurar conforme a minha necessidade para tirar aquilo? Podia, mas por padrão nenhum o Windows tinha aquilo. E era muito chato. Então, devido a isso, o pessoal estava tirando o Windows Vista dos seus computadores e colocando de volta o Windows XP. As pessoas não queriam mais usar o Windows Vista, porque realmente era muito ruim. Embora ele tivesse alguns recursos interessantes, mas eram recursos de multimídia, recursos de aparência, né? Mas a produtividade do sistema operacional era muito ruim. Então as pessoas estavam migrando de volta, né? Ou seja, retrocedendo para o Windows XP. E não foi uma boa coisa que aconteceu. Então o que a Microsoft fez? Em 2009, 2010, ela lançou no mercado o Windows 7. O Windows 7, para mim particularmente, esse foi um dos melhores sistemas da Microsoft de todos os tempos. Ele é bonito que nem o Windows Vista, e até melhor, com a leveza do Windows XP, a praticidade, qualidade de segurança, aparência, desempenho, produtividade, recursos compatível com milhares de equipamentos, suporte a vários recursos também que o usuário precisa, acesso à internet melhorado, vários recursos mesmo, e principalmente utilização em rede. A utilização em rede dele foi muito melhorado. Ele tem manutenção à rede, caso a gente não consiga acessar a internet, ele mesmo já faz um diagnóstico, faz uma limpa, uma varredura na rede para ver qual é o problema e já mostra para o usuário. Então ficou realmente muito bom o sistema operacional Windows 7. Tá, agora, esse mês passado, né, a gente está em novembro de 2012, foi lançado o Windows 8. O Windows 8 foi mais projetado para computadores portáteis, né, que nem a gente viu na aula anterior. Computadores de mão. Não que não possa ser utilizado num computador, claro que pode. Só que ele, pelo que eu vi, assim, eu utilizei a versão de teste, eu não sei se vai ser muito bom de se utilizar em computadores. Eu não sei, eu não me acostumei, eu usei aí durante algumas semanas e realmente não me agradou. Mas tudo é uma questão de adaptação, né? Eu agora estou utilizando o sistema Linux para fazer testes de servidores, em servidores e computadores pessoais, né? E estou gostando bastante. Mas por enquanto, em questão de Microsoft, eu parei no Windows 7, tá? O Windows 8 para mim ainda não é muito interessante de se desenvolver e de investir em Windows 8. Por enquanto, né? As coisas mudam. Ok? Então, programas. O que são os programas? Né, que eu tinha mencionado lá no segundo ou terceiro slide. São softwares, né, que a gente viu na primeira aula. Softwares o quê? Programas são softwares que fazem uma função dentro do Windows ou dentro do sistema operacional, tá? Não somente necessariamente dentro do Windows. Alguns softwares vêm instalados no sistema, outros podemos instalar, ou seja, o Windows ele já vem com alguns programas já pré-instalados, ou seja, já consigo utilizar um programa para fazer desenhos, já consigo outro programa para editar texto, já tenho um programa para eu acessar sites na internet, já tenho um tocador de músicas e vídeos, tá? Tudo isso já vem com o sistema operacional Windows. Tá, mas por exemplo, eu quero criar uma apresentação, que nem aqui que eu estou utilizando para fazer a aula. Eu tenho que instalar esse programa, ou seja, eu posso fazer um download na internet, posso pegar um CD-ROM e instalar, que nem eu fiz com o sistema operacional. Eu tenho um CD, coloco no drive de CD e o sistema operacional ali vai nos guiar na instalação desse programa. Ok? Então alguns exemplos de programas, né? Aqui são alguns ícones que a gente vai ver na aula que vem. Né? Então, bloco de notas, né? É um programa que a gente usa para editar pequenos textos, né? Anotações simples. Internet Explorer, que é um programa que a gente usa para acessar sites da internet. Media Player é um tocador de recursos multimídia, né? Música, fotos, imagens, né? E vídeos. E MSN é um programa que a gente utiliza para
para bate-papo na internet, né? A gente consegue conversar com outras pessoas em qualquer lugar no mundo através desse programa e, claro, o computador devidamente conectado à internet. Ok, aqui são 3 programas ó, que não vem com o Windows, tá? MSN também não vem com Windows, né, as últimas versões. Então, esse aqui são programas de escritório que a gente chama, né? Word, PowerPoint, Excel. Isso aqui a gente vai ver no fim do curso, aulas especificamente falando desses programas. Esses programas aqui, esses últimos 3 não vêm instalados com Windows, a gente tem que fazer um download na internet e instalar, ou instalar com um CD-ROM, né, que a gente tem que comprar o CD-ROM para instalar esses programas. Ok? Então, exercícios aí. 3 perguntinhas básicas: o que é sistema operacional, o que são programas, e 2 exemplos de programas, 2 nomes de programas que a gente viu, né? Então, número 1, o que é um sistema operacional? É um software que a gente utiliza para operar o computador, né? A gente não consegue utilizar o computador sem o sistema operacional, a gente não consegue utilizar o computador sem o sistema operacional. É ele que faz a ligação entre o usuário e máquina. Ok? O que são programas? São softwares, né, que fazem uma determinada função dentro do computador, que são instalados no sistema operacional, né? Detalhe, os programas também são instalados no HD, tá? Tudo fica armazenado no HD. Tá? Enquanto a gente está utilizando o computador e a gente abre um programa, esse programa vai para a memória. E o processador e a memória ficam conversando entre si e ficam mostrando na tela pra gente, né, no monitor. Ok? Então, resumidamente, programa, software que tem uma determinada função no sistema operacional. Ok? Número 3, mais simples, né? 2 exemplos de programas. A gente viu aí por último, vou voltar um slide aqui. Opa, voltei demais. Né, programas. Né? Media Player é um programa, MSN é um programa, bloco de notas é um programa, tá? Alguns que a gente viu. E quando eu falo tipos de programas, né, um navegador de internet é um tipo de programa, um programa que faz desenho, né, editor de desenhos é um programa, é um tipo de programa, ok? Então, por enquanto é isso, tá? Na terceira aula agora a gente vai iniciar o Windows. A gente vai ver como é que a gente liga o computador, como é que funciona o sistema operacional Windows, os recursos básicos para a gente iniciar aí o uso do sistema operacional. Ok? Então, até a próxima. Qualquer coisa também, dúvidas, postem em comentários, mandem e-mail que eu vou estar à disposição aí para responder qualquer dúvida. Ok? Abraço, até o próximo vídeo.